lição que nós aprendemos de Lutero como pastor também tem a ver com pregação. And that is this. E a lição é a seguinte: The Word of God both assaults us. a palavra de Deus nos exorta, nos ataca, It brings us low. ela nos humilha, It wounds. ela machuca, And the Word of God comforts us. mas ela também nos conforta. And it binds up E ela nos ergue, and it heals. e ela cura. Luther saw this in the Good Shepherd himself. Lutero percebeu isso no bom pastor. Sometimes Christ was a prophet, Às vezes Cristo era um profeta, and he pointed his finger, e ele apontava o seu dedo, and he called people down for their sins. e ele mostrava o pecado de cada uma das pessoas. And sometimes he was the shepherd, E às vezes ele era o pastor, and he gently reached down, e ele se abaixava gentilmente, and he gathers the little lamb, e ele pegava a pequena ovelhinha, and he holds him in his bosom. e ele segurava no seu peito. He is at times prophet, Às vezes ele era profeta, and he is at times shepherd. e às vezes ele é pastor. And so is the pastor. E o mesmo pode ser dito do pastor. Sometimes the pastor needs to use his prophetic voice. Às vezes o pastor precisa usar a sua voz profética. Luther did. O Lutero fazia isso. He would preach at Wittenberg against the sins of adultery and sexual sins. Lutero pregava em Wittenberg sobre pecados de adultério, pecados sexuais. We're not the only ones who are dealing with sexual temptation in the 21st century. Nós não somos os únicos sofrendo tentações sexuais no século 21. It was a temptation in the 16th century. Era uma tentação no século 16 também. And Luther could stand up in front of his congregation, E Lutero podia então levantar-se diante da sua congregação, and he could say, I know what God's will is for your life. e ele podia dizer: eu sei qual é a vontade de Deus para a sua vida. That you abstain from sexual sins. Que vocês se abstenham da impureza sexual. Because God's word says so. Porque a palavra de Deus diz isso. Luther would preach against drunkenness. Lutero pregava contra a bebedeira. It was a real problem in his day. Era um problema sério nos seus dias. The water was not safe to drink. A água não era muito segura para ser bebida. And there was no Coca-Cola E não tinha Coca-Cola. and Guaraná. Ou Guaraná. And drunkenness was a real problem. Então, bebedeira era um problema. And Luther would preach against it. E Lutero pregava contra isso. Greed was a problem. A avareza era um problema. Believe it or not, the people of the 16th century were selfish too. Creiam nisso, parece inacreditável, mas pessoas no século XVI também eram egoístas. And Luther would say, you're selfish. E ele dizia assim para elas: vocês são egoístas. And you don't love your neighbor like you should. E você não ama o seu próximo como você deveria. Luther once preached on Mary and Joseph coming to the inn at Bethlehem. Uma vez Lutero pregou sobre Maria e José chegando lá na estrebaria em Belém. And he had all the drama in the sermon. E ele tinha ele dramatizava no sermão todo. Oh, this innkeeper really missed it. Esse dono da estrebaria, ele falhou. He rejected a room to the Savior of the world. Ele rejeitou um quarto para o Salvador do mundo. He rejected a room to this poor woman who was about to give birth. Ele rejeitou um quarto para essa pobre mulher que estava prestes a dar à luz. And they had traveled so far. Eles tinham viajado tanto. And this mean innkeeper. E esse mau dono da estrebaria. Oh, he'll be judged someday. Ele vai ser julgado um dia. And then he said, Aí ele diz assim: don't you be so smug. Aí ele diz: não seja tão orgulhoso. If you were the innkeeper, you would have done the same thing. Se você fosse o dono da estrebaria, você teria feito a mesma coisa. We can be just as selfish. A gente pode ser egoísta também, igualzinho. And Luther knew it was his job E Lutero sabia que era o seu trabalho, to challenge his congregation. era o seu papel desafiar a sua congregação. He said this, Ele disse o seguinte: do you consider it a good gospel sermon você considera ser um bom sermão sobre o evangelho, o bom evangelho, if I keep silent and let you live as you please? se eu ficar silente e deixar você viver como você quer viver? He would be abdicating his duty. Então ele estava defendendo a sua tarefa. He would not be a true pastor. Ele não seria um verdadeiro pastor. But Luther knew that the Word of God not only brings us low, Mas ele sabia que a palavra de Deus não só nos humilha, it also lifts us up. mas ela também nos ergue.
And at times the pastor needs to come along the congregation E às vezes o pastor precisa aproximar-se das dificuldades que a igreja passa and administer those words of comfort, e administrar essas palavras de conforto, those words that bind up, essas palavras que nos erguem, those precious words of the gospel. as preciosas palavras do evangelho. Luther preached a sermon once, Lutero uma vez pregou um sermão and he worked in the idea and the subject of miscarriages. e ele trabalhou com o tema de abortos. There was a lot of superstition in Luther's age. Havia muita superstição nos dias de Lutero. And there was a lot of this understanding that anything that bad happened to me was a direct result of God's judgment. Então, para aquelas mulheres que estavam pensando no aborto natural, elas achavam assim, qualquer coisa ruim que acontecer comigo deve ser juízo da parte de Deus. And many of these poor, suffering women in Wittenberg who had miscarriages, Então, haviam muitas mulheres pobres lá em Wittenberg que tinham abortos naturais. they thought God was angry at them Elas criam que Deus estava irado com and that elas, he judged them by taking their child. que Deus estava julgando-as, levando seus filhos. And this bold Luther who nails things to church doors, E esse ousado Lutero que pregava 95 teses nas portas de igrejas, played the role of a shepherd. fez o papel de pastor. And he tenderly spoke to these women. E ele amorosamente falou a essas mulheres. You need not hide in shame that God is angry with you. Ele dizia assim, você não precisa esconder em vergonha como se Deus estivesse irado com você. Instead, take your shame and take your sadness and go to God. Pega a sua vergonha, a sua tristeza e vá para Deus. And do you know God will care for you? E você sabe que Deus vai cuidar de você? Do you know that God sent his son Se você sabia que Deus enviou o seu filho to die for you? para morrer para você, por você? Luther could be the shepherd Lutero sabia ser um pastor and give those words of comfort. e trazer essas palavras de conforto. And ultimately, these words of comfort always come back to Christ. E frequentemente essas palavras de conforto sempre voltavam para Cristo. Ultimately, Luther would point in those sermons to Christ. Lutero sempre apontava os seus sermões para a pessoa de Jesus Cristo. Look to Christ. Olhe para Cristo. So we learn that the Word of God assaults us and the Word of God comforts us. Então nós aprendemos que a palavra de Deus nos ataca, nos exorta, mas também nos conforta. That was the foundation for Luther's preaching. Esse era o ânimo, a força que estava por detrás da pregação de Lutero. And now we'll see in the third point, E agora a gente vai ver no terceiro ponto, the foundation for Luther's pastoral care. o fundamento para o cuidado pastoral de Lutero. And it's simply this: E é simplesmente o seguinte: